Oi, pessoal! Agora bom dia para todo mundo que está aqui vendo a gente, ou ainda quem não entrou. Tudo bom com todo mundo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Isabelle de Lima hoje, né? Eu sei que a apresentadora tá um pouquinho diferente, todo mundo tá acostumado a ver a Pietra aqui, mas hoje vai estar sendo eu por um assunto também muito especial. Hoje a gente vai falar sobre a Semana Santa que a gente está vivendo agora nessa semana, né? E para contextualizar também um pouquinho, que a gente vai ter um convidado ilustre aqui para falar com a gente sobre esse assunto, nada melhor do que a gente falar com quem entende do assunto, né? Que é o Padre Patrick. Alguns de vocês eu acho que já conhecem. Contem aí nos comentários que a gente tá vendo aqui. Eu tô vendo o pessoal aqui da Bahia, de Manaus. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu vou convidar aqui o Padre. Espero que ele aceite rapidinho pra gente já começar a falar aqui o nosso assunto, né? Vamos lá. Gente, como vocês estão vivendo essa semana, né? Olha só, o pessoal tá de longe, tem gente do Mato Grosso, de Curitiba. Do rapidinho eu entrei, tá vendo? Olá, padre, seja muito bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Olha só, o pessoal tá aqui, ó, em peso já pra gente falar sobre essa semana, né, que a gente tá vivendo aí da Semana Santa. Mas primeiro, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, tá tudo certo aí, padre? Como que foi aí viver esse final de semana, esse domingo de Ramos? Intenso, graças a Deus, né? Às vezes o pessoal acha que os padres não trabalham, mas a gente trabalha horrores, né? Graças a Deus. Mas segunda-feira é o dia de folga, então hoje eu não fiz quase nada. Celebrei uma missa às 6 horas da manhã e pronto, depois a manhã inteira livre. Descansei. Ô, gente, mas não dá um crédito, né? Ainda são 11 horas da manhã. Ele tá falando isso que ele descansou. Ainda são 11 horas da manhã, padre. Calma aí que tem muita coisa ainda pra acontecer nesse dia. Mas E foi olha só, lindo. tem muita gente aqui que tá comentando, ó, falando que segue o senhor, tá aí tudo feliz, né, de estar vendo. Então sejam todos muito bem-vindos aí pra gente acompanhar esse papo. E padre, bom, vamos falar aí ao que interessa, né? Muitas pessoas não entendem até ou sabem o significado da Semana Santa. Mas a Semana Santa ela já começa no domingo, né? Ela começou ontem. Então, o senhor poderia explicar aí um pouquinho pra gente como que se inicia a Semana Santa no domingo de Ramos e depois aí já na quinta-feira também? Sim, então a gente faz memória dos últimos dias, a última semana de Jesus, desde a sua entrada em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, que é o que celebramos ontem, fazemos essa memória, onde o povo o aclamava como o rei esperado, o Messias prometido, até a sua ressurreição, que será no domingo seguinte. Então estamos vivendo durante essa semana inteira esses dias solenes, intensos, é como se fosse o ápice de nossa fé, aonde vamos viver o nosso mistério pascal, o mistério pascal de Cristo, né? Sua morte, sua paixão, morte e ressurreição, que começou agora na sua entrada em Jerusalém. E, padre, eu acho que é muito importante, né, a gente também tentar lembrar nessa semana que é todo um rito, né? É toda uma tradição que acontece nessa semana. Não é somente assim para quem segue, né, a fé cristã, não é somente, a gente sabe que tem toda essa simbologia do ovo de Páscoa e afim, mas eu acho que a Semana Santa ela não se baseia somente nisso. E para assim, a gente entender um pouquinho mais todos os dias da Semana Santa, para que a gente consiga viver todos esses dias com toda a plenitude, o senhor poderia explicar para a gente por que a gente já começa a celebrar, assim, não a celebrar, né, mas a relembrar a Semana Santa já na quinta-feira? Certo. Então, primeiro, o ovo de Páscoa é interessante, eu até gosto também. Inclusive, viu, os paroquianos quiserem me trazer, pode A trazer dica de também. presente, viu, gente? Já falei se é chocolate branco, preto. Eu gosto de todos. Só não gosto muito amargo. Eu gosto desses que são bem calóricos mesmo, viu? Isso engorda muito. Então, olha só, a gente iniciou a Semana Santa, como a gente disse agora no início, ontem, com a celebração de Ramos, domingo de Ramos, que é essa entrada de Jesus em Jerusalém.
A quaresma ainda não acabou, inclusive as pessoas têm muita dúvida a respeito disso. Quando que termina a quaresma? Até quando que eu tenho que fazer o meu jejum, a penitência que eu me propus a fazer esses dias todos? Então a quaresma, ela só vai encerrar na quinta-feira santa, na véspera, às 18 horas, mais ou menos, que é quando nós iremos iniciar o Tríduo Pascal. Quando se fala de Tríduo Pascal, que é o ápice da celebração cristã, dos mistérios que a gente celebra nas liturgias, que é a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia. Então é o Tríduo Pascal. A quaresma encerra, nós estamos na Semana Santa, mas a quaresma se estende até na Quinta-feira Santa, às 18 horas, e aí à noite, já na Quinta-feira Santa, que é quando Jesus ele deseja, como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 13, ardentemente celebrar a Páscoa com seus amigos, os discípulos. Então, reunidos naquela última ceia, ele dá aquele exemplo bonito de lavar os pés dos discípulos como um gesto de serviço. A missão de Jesus, ela se concretiza no serviço, na doação. Então, a igreja faz memória desta celebração também, que é quando a gente celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e a memória do lava-pés. Então, a gente acredita que naquela noite derradeira de despedida com os discípulos, o Senhor institui a Eucaristia, que é o mistério maior de nossa fé. Tomai todos e comei, então façam isso em memória de mim. E com essas palavras ele também dá aos discípulos que estão ali presentes naquela última ceia o mandato de fazer aquilo como memória, de celebrar de forma perpétua, né, até o fim. Então essa missa é muito importante, ela abre o Tríduo Pascal e depois dela há um declínio. É uma missa muito solene. A gente, por exemplo, na liturgia, nós, durante esses 40 dias, desde quarta-feira de cinzas, a gente não canta o glória na missa, a gente não diz o aleluia, não tem flores, as imagens são cobertas, porque é um tempo de recolhimento, quando a gente está se preparando, de penitência mesmo. E aí essa pausa na quinta-feira, que é uma missa muito solene, litúrgica, bonita e tudo mais, tem o glória, aquela coisa toda, mas no final dessa missa há um declínio. É como se a gente subisse a empolgação, mas depois também descesse. Porque ali não tem canto final, não tem bênção final, como é o costume ter. As toalhas são retiradas do altar, as imagens cobertas. Então a igreja começa a viver um profundo drama, porque sabemos que depois que Jesus ceia com os discípulos, ele vai para o Jardim das Oliveiras para sofrer, dali vai suar sangue, como diz o Evangelho, vai começar a viver esse abandono todo. Então a igreja se propõe a seguir os passos de Jesus. Então é tudo muito dramático, né? E aí nos encaminhamos para sexta-feira. Sexta-feira não há missa em lugar nenhum no mundo. As pessoas às vezes confundem, né? Nem na sexta e nem no sábado. Opa, padre, só um adendo aqui. Eu acho que o senhor ficou um pouquinho mutado agora. Isso, agora voltou. Tá tudo certo. Os filhos do capiroto, né? Atrapalhando quando a gente está falando. Não, fica Mas já tranquilo expliquei. que não atrapalhou muito, não. Só cortou um Ó, pouquinho que o senhor falou um pouquinho então, antes. a gente vive esse declínio depois da missa de quinta-feira, onde a gente vai se recolher, viver o drama da morte de Jesus. Aí, a sexta-feira, não há missa em lugar nenhum no mundo. As pessoas às vezes confundem, mas não tem o ofício às 15 horas da tarde? Não é uma missa. É a celebração da paixão de Jesus. Então, a Eucaristia que comungamos nesse dia é da reserva que foi consagrada na quinta-feira. Então, não há celebração dos sacramentos, porque nós estamos celebrando a morte de Jesus naquele momento, né? É uma celebração muito bonita, muito forte também, aonde a gente vive esse drama. Até as luzes da igreja a gente costuma deixar apagadas, o altar sem toalhas, imagens cobertas. Então, assim, estamos vivendo essa dor, essa angústia do esposo que nos é tirado, que vai ser crucificado. É uma celebração
que é dividida em 3 partes. Primeiro ali a celebração da palavra, iremos escutar. Depois o beijo da cruz, né? A adoração à Santa Cruz, aquele momento bonito onde os fiéis vão beijar a cruz. E por fim o rito ali da comunhão, que com essa reserva que a gente consagrou na quinta-feira. E depois, quando termina, calma aí que agora é a cachorra aqui latindo, viu? Já vai lá pra quando termina também, tá tudo bem. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Nala. Tá aqui. Ai, que gracinha. Se comporte, viu? Que estamos falando coisas sérias. Depois, na sexta-feira, continuamos ainda a viver esse dia solene, intenso, recolhidos mesmo. E no sábado também não há missa, né? A gente celebra a missa no sábado à noite, o sábado de Aleluia. Contudo, essa missa, liturgicamente falando, ela deveria acontecer já na madrugada do domingo. É fazer memória, Maria Madalena ainda de madrugada foi ao sepulcro no domingo. Mas por questões pastorais, no Brasil principalmente, a gente antecipa essa missa até para as pessoas irem. Então, geralmente é celebrada às 8, às 9 da noite, às 10 horas, né? E é nessa missa, que a gente considera a missa mais importante do ano, é a mãe de todas as vigílias, né? A principal missa, que a igreja vai proclamar a Páscoa de Jesus. Ele ressuscita, né? Como nos lembra São Paulo, vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. E aí, o domingo de Páscoa, né? Que é esse dia solene, alegre, litúrgico, aonde somos nós agora as testemunhas da ressurreição do Mestre, do Senhor. E padre, eu acho que assim, todos os dias, né, eles são muito importantes, como o senhor comentou, mas acho que a Sexta-feira Santa é a que mais traz dúvidas também para as pessoas, por ser exatamente, né, um dia atípico, vamos assim dizer. E existe sempre aquela famosa frase, o que pode fazer, o que não pode fazer na Sexta-feira Santa, de acordo, claro, com a visão da Igreja Católica. Sim, então, a sexta-feira é um dia de profundo recolhimento. A igreja nos ensina, na Igreja Católica, como a prática do jejum. O jejum ele é bíblico, né? Também os evangélicos fazem o jejum e tudo mais. Essa prática da mortificação do nosso corpo, da gente se abster de algo, sempre em vista de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, quando costumo fazer jejum, eu sempre costumo oferecer, sei lá, né? Ultimamente eu tenho feito muito isso, né? Eu me privei aqui de comer uma carne que eu gosto e eu ofereço, assim, tantas pessoas, né, que não têm o que comer. Então você se associa a isso, né? A caridade cristã de pensar no outro e tudo mais. É importante a gente fazer isso. Mas existem 2 dias no ano que são obrigatórios, canonicamente, de modo que não fazer se configura como pecado, né? O resto é piedade. Por exemplo, as pessoas costumam se abster, fazer jejum nas sextas-feiras, todas do ano, né? É piedade. Se você não fizer, você não está cometendo pecado, né? Mas existe 2 dias no ano que o jejum é obrigatório, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Só que às vezes as pessoas costumam confundir, acham que o fazer jejum é se abster de carne vermelha. Então, por exemplo, sexta-feira eu vou fazer jejum, eu não vou comer carne vermelha. Eu sou natural do estado do Espírito Santo, né? E eu sei que lá é costume o povo nesse dia fazer, sexta-feira santa, para almoçar, uma torta de bacalhau. Sabe? Acho que a bacalhau é meio comum, né? Em todo canto. Mas assim, qual é o sentido disso? Não existe jejum aí, né? Se você se absteu de carne, mas você está comendo bacalhau, maravilhoso, né? Assim, eu gosto até mais do que carne. Então não existe nenhum sacrifício em comer bacalhau, entende? Então, quando se fala de jejum, é se abster mesmo. Isso, claro, com exceção das crianças, idosos e pessoas que têm algum problema de saúde, né? Mas quem com estado normal de saúde, adultos, deveriam jejuar nesse dia e fazer o jejum mesmo de se abster. Eu ensino isso para a comunidade, eu dou até o cardápio para eles, né? De manhã cedo, se você não aguentar mesmo ficar sem comer nada de manhã, um cafezinho com uns biscoitos de sal, assim, nada para encher o bucho, não, né? Assim, só para se manter consciente e não desmaiar. Almoço, um arroz com ovo, um arroz com sardinha, alguma coisa, sempre menos, né? É viver isso intensamente. É um dia de realmente fazer jejum.
Antigamente, né, assim, eu falo antigamente, eu nem tenho tanta idade, mas eu me lembro, assim, de quando eu era criança. É claro que existe aquilo que é religioso e aquilo que é superstição. E é bom a gente diferenciar isso. Por exemplo, eu lembro dos meus pais, dos meus avós falando isso. Dia de Sexta-feira Santa, não pode assoviar, não pode cantar, sabe? Nossa, Porque, quem nunca ouviu isso, né, gente? não pode fazer nada. Então, assim, são superstições, mas existe aquilo que é religioso, a prática do jejum, ser um dia de oração. É claro que a nossa casa é uma extensão da igreja. Então, é bom que você viva dentro da sua casa essa religiosidade da Sexta-feira Santa. Até cobrir as imagens também que tem na sua casa na sexta-feira, viver o jejum, ser um dia de oração e principalmente também participar da celebração da paixão de Jesus, às 15 horas, né? Então é o ofício que a gente está lembrando da morte do nosso Senhor, que foi justamente a hora que ele morreu. Jesus foi crucificado, como nos lembra o Evangelho, às 9 horas. Ao meio-dia houve escuridão por toda a terra e ele padece, ele entrega o Espírito às 15 horas. Então é neste horário das 15 horas que a gente celebra a sua paixão. E padre, eu não sei, o senhor, eu vou ter que pedir daí para o senhor me corrigir, né? Mas eu frequentei também a Igreja Católica, eu frequento até hoje, né? E eu sempre ouvi esse negócio de que a Páscoa, ela meio que serve quase como um ano novo litúrgico. É isso mesmo que acontece? O ano novo, o calendário litúrgico, ele é diferente do calendário civil, né? Então, o ano novo litúrgico, novo ano, novo ciclo, ele sempre se inicia, termina com a solenidade de Cristo Rei do Universo, que vai dar mais ou menos, é uma data que é móvel, né? Não é fixa todo ano, mas vai cair mais ou menos ali no último domingo do mês de novembro, que é antes de iniciar o tempo do Advento, de preparação para o Natal, né? Que o primeiro domingo do Advento é um novo ano, começa um novo ciclo. A Páscoa, ela é a renovação, é a passagem da morte para a vida, as coisas antigas passaram, Deus fez nova todas as coisas, o novo dia, o dia da nova criação. Então é um dia propício para que a igreja, os fiéis, vivam essa renovação também, sabe? A ressurreição de Jesus nos atinge, nos alcança e nos proporciona também esse privilégio de ressuscitar com o Senhor. Então, é um dia de renovação espiritual, de um novo ciclo, de nova etapa. Agora, o ano litúrgico, ele sempre se dá aí, no final do ano, quando se inicia o tempo do Advento em preparação para o Natal. Agora, é pela Páscoa, às vezes as pessoas não sabem disso, que se define todas as outras datas, inclusive as datas que hoje não estão mais associadas à igreja. Por exemplo, o Carnaval. A gente sabe quando que vai ser o Carnaval por conta da data da Páscoa. Existe o que se chama, a igreja no início celebrava a Páscoa de acordo com o calendário judaico. Quando os judeus celebravam a Páscoa, a igreja também celebrava a sua Páscoa. Passou a ser no domingo, porque existe um mês do calendário judaico que a gente chama de mês de Nissan, que corresponde de 15 de março a 15 de abril do nosso calendário. Os judeus celebram a Páscoa na primeira lua cheia desse mês de Nissan, entre 15 de março e 15 de abril. Deu a lua cheia, naquele dia os judeus vão celebrar a Páscoa. Nós, católicos, isso desde o século IV, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, passamos a celebrar no domingo seguinte. Então, depois de 15 de março, quando aparece a lua cheia no céu, no domingo seguinte será a Páscoa dos cristãos, porque o domingo, como o dia da ressurreição, é o dia da nova criação, então se viu a importância de se celebrar a Páscoa sempre aos domingos. Quando se tem a data da Páscoa, pelo calendário lunar, sabe qual vai ser a primeira lua cheia, aí você vai ter a data de todas essas outras festas, quarta-feira de cinzas, Pentecostes, Corpus Christi, o Carnaval, o Advento, quando começa a festa de Cristo Rei. Então, é em torno da Páscoa que gira todas as outras celebrações. Bom, gente, isso também até responde algumas das pessoas que estão aqui perguntando, né? Por que exatamente esse ano a Páscoa caiu
no finalzinho de março, não em abril, às vezes dá essa mudança de data. Acho que agora o padre explicou É aí por por que que conta isso da lua acontece. cheia. 15 de março, todos os anos. Dá para saber, os cientistas sabem, né? Os astrônomos e tudo mais. Quando der a primeira lua cheia, depois de 15 de março, se a lua cheia deu no 15 de março, e 15 de março vai ser numa terça-feira. A Páscoa vai ser no domingo seguinte, a Páscoa dos cristãos, né? Se a lua cheia ocorrer lá para 1º de abril, a Páscoa vai ser no domingo seguinte. Por exemplo, eu faço aniversário no dia 2 de abril, né? Então, diversas vezes o meu aniversário caiu em Sexta-feira Santa. É ruim, né? Porque aí a gente nem vive esse dia, né? Assim, não celebra. Domingo de Páscoa já caiu, domingo de Ramos. Então, é volátil, não tem uma data fixa, depende da lua cheia. Todos os anos, quando vier a primeira lua cheia, depois de 15 de março, a Páscoa vai ser no domingo seguinte. E, padre, a gente sabe, né, que as celebrações, assim, da Páscoa, elas são, de certa forma, meio padrões, assim, seja em qualquer cidade do nosso país. Mas e também lá no centro da fé católica, ali lá no Vaticano, como que é? E eu tô te perguntando isso exatamente porque a gente aqui da editora, eu não sei se vocês também estão sabendo, mas já tô trazendo essa novidade aqui. A gente tá lançando aqui, ó, um especial do Papa Francisco, que traz diversas curiosidades sobre a vida do Papa, né? Antes mesmo de se tornar Papa. Inclusive, se alguém tiver depois interesse, a gente vai deixar aqui nos stories um QR Code. E depois, no finalzinho da live, também eu deixo aqui o site para vocês conferirem e adquirirem o exemplar. Mas eu estava vendo exatamente esse exemplar aqui e fiquei pensando nisso, né? A gente vê ali muita coisa sobre o Papa, mas como que é essa celebração da Páscoa lá no Vaticano, no centrinho da fé católica ali? Então, eu vi a reportagem, né, me mandaram aqui e eu achei linda, inclusive, né, parabéns. Assim, o Papa Francisco é um homem muito sensível aos sinais dos tempos, é um homem evangélico, né, ele tem essa preferência pelos pequenos, por aqueles que Jesus tinha também. Então, eu acho que o pontificado do Papa Francisco é uma primavera para a igreja, isso sem dúvida, eu não tenho dúvida, eu acho que ele será um divisor de águas, né, assim, uma referência para a igreja no futuro, né? Eu já fui no Vaticano algumas vezes, eu nunca estive lá no dia da Páscoa, mas a gente assiste, né, as celebrações, a gente está sempre atento àquilo que o Papa fala também. A mesma liturgia celebrada aqui em Paropebas, onde eu estou, vai ser a mesma liturgia celebrada no Vaticano, no Japão. Isso não só na Páscoa, mas todos os dias. Há essa unidade, né? As leituras são as mesmas, os textos são os mesmos. Aí é claro que existe a dinâmica, né? A pedagogia de cada padre, a forma como ele vai envolver a sua comunidade, o seu povo, a sua homilia, mas se respeita o rito, né? O rito ele precede, é único. Para todos os dias do ano, né? Até o dia de hoje, segunda-feira e qualquer dia, a liturgia em si, ela sempre vai ser a mesma liturgia, para qualquer parte do mundo. E a mensagem da Páscoa é sempre a mesma, aqui quanto para lá também, a mensagem do que Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu a escuridão, ele faz nova todas as coisas e agora nós somos testemunhas dessa luz radiante que nos atinge, que invade o nosso coração e que nos torna também discípulos para propagar a Páscoa de Jesus. E, padre, é muito bacana, né, saber exatamente de tudo isso, porque uma coisa é eu, né, ali celebrar a Páscoa no meu bairro, mas saber, por exemplo, que o Papa, que é o líder aí da minha religião, né, está fazendo a mesma coisa, é muito interessante, não é verdade, pessoal? Tô vendo aqui bastante comentários aqui na live também, que o pessoal tá falando, né, sobre essa conexão aí de diversos locais do país. Sim. Isso é muito bacana mesmo. E, padre, uma coisinha que você falou também, você também comentou, né, que o papado do Francisco está sendo algo muito bom também, na sua opinião. Mas uma coisa também que a gente tem que falar aqui, que eu vi muita gente comentando aqui na nossa live, é que tem muito fã do Padre Patrick aqui também, né, gente? Acho que tem um monte de gente aí pedindo beijos, abraços e que acompanham a sua rotina. Mas também para falar um pouquinho
do senhor, como que surgiu essa conexão de também ser padre e vir ao Instagram fazer um conteúdo tão acessível para tanta gente? Eu sempre gostei, assim, de estar no meio das pessoas, sabe? Eu sempre tive, assim, no meu coração a necessidade de ser útil. Eu acho que isso define o meu ministério, assim. Eu sempre tive um certo pavor de viver a minha vida de qualquer forma, sabe? Então, eu acho que eu me preencho a partir do momento que eu consigo ser luz na vida de alguém, que eu consigo ajudar alguém e tudo mais. O sacerdócio veio por acréscimo, isso é uma vocação de vida que veio muito antes de eu pensar em ser padre. Eu já me via dessa forma, como uma pessoa boa, que queria ajudar e fazer esse mundo um pouco melhor. E o sacerdócio veio, portanto, por acréscimo. Antes mesmo da internet, eu sempre tive uma paróquia muito viva, uma igreja viva, de muitos jovens, retiros de casais, adolescentes, jovens. Então, eu nunca tive esse problema, por exemplo, como eu escuto muito falar, não tem jovens na igreja. Não, porque a minha igreja é cheia deles, de adolescentes, de casais. Então, graças a Deus, eu sempre entendi que eu precisava falar a linguagem deles. Eu acho que é fazer um esforço mínimo, aquilo que o Papa Francisco disse logo no início do seu pontificado, para os padres, inclusive, né? Ide ao encontro das ovelhas, pastores com cheiro de ovelhas, não que estejam esperando dentro de sacristias. Então a gente tem que ter essa sensibilidade do movimento, de ir até o encontro e tudo mais. Então eu tenho 11 anos de padre, eu fiz esse ano em janeiro 11 anos de padre. Eu passei 8 anos no anonimato, mas assim, fazendo deste lugar onde eu estou hoje o lugar mais importante da minha vida, porque se foi aqui que Deus me colocou, esse aqui seria o melhor lugar do mundo para mim, e me doando, como eu continuo ainda me doando, a este povo aqui nessa cidade, né? A internet depois foi um acréscimo, vontade de Deus, não sei se bem foi vontade de Deus, mas aconteceu e permitiu que eu lançasse as redes para as águas mais profundas, que outras pessoas me conhecessem. É claro que me conhecem também de forma muito limitada, não tem como me conhecer. Aí, inclusive, entre os haters, né? As pessoas que não entendem, talvez, porque não conhecem, enxergam de forma superficial. E quando a gente vê somente de forma superficial, a gente tende ao julgamento, a gente tende a levantar hipóteses que, na maioria das vezes, não são reais. Então, eu vejo isso como uma responsabilidade gigante, imensa. Eu tenho muita consciência daquilo que eu falo, das coisas que eu digo, porque eu sei que isso pode influenciar pessoas, né? Mas é isso, eu vejo o humor como uma ferramenta de atrair, mas eu preciso oferecer algo que possa preencher de verdade o coração. Porque se eu ficasse somente no humor, seria uma figura caricata, um palhaço, né? Não iria além. Tem que ter, como você falou, né? O humor e a missão caminhando juntos é possível. E olha, galera, eu sei que tá todo mundo aqui comentando que todo mundo tá pedindo um beijo, um abraço, mas infelizmente o nosso Beijo, né, tempo para tá todo chegando ao mundo. fim. E eu ia pedir exatamente um beijo aí coletivo do padre, né, para todo mundo que tá pedindo aí um beijo, um oi. Gente, um beijo no coração. Eu desejo de verdade uma feliz Páscoa. Que essa alegria possa irradiar o coração da gente, nossos lares, nossas casas. Que possamos de verdade viver a Páscoa neste sentido de renovação espiritual. Quando a gente enxerga e crê nisso, eu acho que tudo se faz novo, sabe? Não existe mais espaço para as coisas velhas, antigas. Tudo é uma novidade. E é isso que eu desejo de verdade ao nosso povo, o povo brasileiro, todas as pessoas que nos estão vendo. Uma feliz e santa Páscoa, que o bom Deus possa nos abençoar de forma grande e que possamos ter aquela mesma alegria dos discípulos ao se depararem com o sepulcro vazio, de contar as maravilhas que Deus realizou em nosso favor, né? Porque a graça de Deus a gente não pode guardar para si, a gente tem que espalhar. Portanto, que Deus abençoe muito vocês todos, a você também. Muito Obrigado pelo carinho obrigada, e padre. uma feliz e santa Páscoa para todo mundo. Bom, gente, então fica aqui também
os nossos desejos, né, aqui da Caras, para uma ótima Páscoa para todo mundo. Pedimos aí que quem puder continue acompanhando, né, o conteúdo do Padre Patrick aqui da Caras também. E somente para a gente terminar algumas informações básicas antes da gente fechar aqui a nossa live. Para quem perguntou aqui no chat, sim, a live vai estar salva, porque muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram pegar o comecinho, né, da nossa conversa. E tem muita gente querendo saber aí algumas explicações sobre a Semana Santa, então vai estar aqui salva também. E eu comentei, né, sobre o nosso exemplar aqui, eu falei que a gente vai deixar também um QR Code aí nos stories aqui da Caras, mas quem também tiver algum desejo de obter o exemplar, é somente entrar no site oficial da lojaperfil.com.br e adquirir o seu. Muito obrigada, pessoal, por toda a atenção. Obrigada, padre. Foi muito bom falar com o senhor. Sou muito fã também, viu? Confesso que sempre mando aí perguntas nas caixinhas. Tchau, abraço, viu? Com Tchau, Deus. tchau, pessoal. Tenha uma ótima semana a todos.